Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do preço do leite relativo ao mês de outubro, que foi pago em novembro aos produtores rurais. Vou comentar do nível de chuvas que preocupa produtores rurais que já jogaram a semente no chão. Eu e o Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, vamos conversar sobre o comportamento do tomate, uma fruta largamente consumida que sofre muito com as intempéries climáticas e mexe com o preço. Vamos falar do futuro dos veículos, tanto de passeio quanto de cargas, cujo caminho é um só, a troca da base energética. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da Faculdade FAC+, e nós vamos falar do agronegócio e da balança comercial brasileira. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o preço do leite relativo ao mês de outubro, que foi pago agora em novembro, aos produtores rurais. O preço do leite captado em outubro e pago aos produtores em novembro registrou queda de 5,3%, ou seja, 15 centavos por litro em relação ao mês anterior, chegando a R$ 2,69 o litro. Isso na média Brasil, líquida, e esse preço foi divulgado agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. E esse preço foi frente ao mesmo período do ano passado. Contudo, ainda se observa uma alta de 17%, ou seja, os valores já foram deflacionados pelo IPCA de outubro de 2022. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva ao produtor. E esse movimento ele está atrelado à demanda enfraquecida e à elevação de oferta. E com isso, a captação das empresas amostradas pelo CPEA em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. São Paulo cresceu 6%, Minas cresceu 1,9% e Goiás cresceu 1%. Isso de setembro para outubro. O consumo de lácteos na ponta da cadeia, ele continuou retraído em outubro, o que aumentou a pressão exercida por agentes de canais de distribuição nas negociações com os laticínios por preços mais baixos. Para assegurar as vendas, as cotações recuaram e a desvalorização dos derivados foi repassada ao preço do leite pago ao produtor. Ao mesmo tempo, a oferta de leite cru aumentou no Sudeste e também no Centro-Oeste. Isso porque, sazonalmente, as chuvas elevam a disponibilidade de pastagens e, consequentemente, reduzem os gastos com alimentação animal e favorecem a produção. E agora eu vou comentar sobre o nível de chuvas que preocupa produtores rurais que já jogaram a semente no chão. Em decorrência do baixo nível de chuvas nas regiões sul e centro-oeste do Brasil, sojicultores se mostram preocupados com o desenvolvimento das lavouras. Pelo menos é o que afirma um levantamento realizado pelo CPEA. E de acordo com o CPEA, parte dos produtores do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, inclusive, desacelerou a semeadura da soja no intuito de aguardar maior umidade no solo. Dados da Conab indicam que dos 43 milhões de hectares a serem cultivados com soja no Brasil, entre 75% e 76% haviam sido semeados até o último dia 19, abaixo dos 85% em igual período da temporada passada. Lá na Argentina, a escassez de chuva é ainda maior, cenário que limita as atividades de campo e deixa sojicultores em alerta. Dos 16 milhões e 700 mil hectares de soja a serem cultivados no país vizinho, apenas 19% foram semeados até o dia 24, atraso de 20 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Bolsa de Cereais da Argentina. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira.
O Josué ele é gerente técnico da Ceasa e a nossa conversa hoje é sobre o comportamento do tomate, uma fruta largamente consumida que sofre muito com as intempéries climáticas. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia, Toninho, bom dia a todos. Tudo bem, Josué? Tá tudo bem. Então tá bom. Josué, vamos falar primeiro, vamos dar só uma visão geral das hortaliças, assim, só dar uma visão geral, depois a gente entra no tomate. Como é que está a situação de hortaliça hoje com essas pancadas violentas de chuva que nós estamos tendo? Está estragando muito, né? Tá, e principalmente quando cai granizo, aí é uma tragédia, né? Mas os preços estão instáveis. E a perspectiva aí que até o final da chuva, do período chuvoso, vamos dizer assim, final de março, início de abril, é que vai estabilizar. Mas está lá, nós vamos estar convivendo com situações de altos e baixos. No momento agora, tem uns produtos que estão embaixo ainda, né? O caso do chuchu está lá embaixo, o preço e tudo. Em contrapartida, tem outros que já estão sofrendo já por efeito da chuva. Principalmente folhas, né? Principalmente folhas, né? E agora a incidência maior de pragas e doença também aí interfere muito na produção. Eu quero deixar um alerta aqui, que nós temos dois tipos de plantios de hortaliça. Aquele que é a céu aberto, o sujeito planta no chão e está sujeito a levar uma pancada violenta de chuva, cair granizo, ou então um sol muito escaldante. E tem o outro sistema que é fechado em estufa. Esse em estufa já é um produto mais caro. Por quê? Porque pode chover lá fora, pode acontecer o que for, a cultura está protegida. E geralmente o produto que é produzido dentro da estufa é mais caro, né, José? Até mesmo porque para montar uma estrutura dessa também é caríssimo, né? É muito caro. Já é muito caro. Então isso também tem que compensar esse investimento, que é um investimento altíssimo. Então, se você for a um supermercado, à feira, e ver um produto lá meio machucadinho e tal, pode ter certeza, não é doença, não é nada, foi problema de condição climática que aconteceu. Agora, um produto bonitinho, certinho, sem nada, esse é mais caro porque provavelmente foi produzido em estufa. Bom, Josué, agora vamos para o tomate. O que está acontecendo com o tomate? O tomate, primeiramente, o custo de produção subiu demais, não só do tomate, mas em especial o tomate. Hoje em dia, para o produtor ter um empate no produto, na sua produção, ele tem que vender uma caixa no mínimo a R$40. E está vendendo quanto? No momento agora, ele teve um pico alto. Hoje nós fechamos ele em R$150 uma caixa, com 22 quilos, né? E então deu aquele refresco. Em contrapartida, também, na mesma roça em que ele produz aí uma certa quantidade de tomate, ele vai colher aí praticamente 30%, 40% daquilo que é aproveitável e é comerciável, vamos dizer assim, com boa qualidade do mercado, porque o resto é atingido pelas pragas e pelas doenças, a lagartinha e outras mais que têm atacado esses tomatais, vamos dizer assim. E é bom também a gente lembrar ao consumidor, que talvez muita gente não saiba, mas quando a gente planta, principalmente na hortaliça, você planta, por exemplo, existem 100 pés de tomate. Aí você fala assim, eu vou colher dos 100 pés. Pode ter certeza que não vai não, porque sempre, né, Josué, tem uma quebra e uma quebra muito grande. Hortaliça é muito sensível. Para quem vive desse comércio de hortaliça, para quem é produtor, olha, é uma das pessoas que mais sofre, porque ele sabe que ele vai plantar, mas ele não sabe nem se vai colher e por quanto que ele vai vender, né, Josué? Isso, porém, também. A questão do mercado também é outra situação que... muito cruel, né? Muito cruel. Agora, nesse período chuvoso, por exemplo, a partir de janeiro, a tendência é de se buscar produto fora, em outros estados. Santa Catarina, Espírito Santo, às vezes interior de São Paulo. Porque aqui, dado a incidência da chuva, né? E aí começa, então, a buscar o produto fora, até mesmo porque a qualidade do nosso produto cai muito. Entendi. E, além da produção cair, a qualidade também cai. Ô Josué, você fez um estudo comparativo com o tomate, custo de produção, preço no ano passado, com esse ano também. Como é que foi o comportamento, ou como é que está o comportamento do ano passado e esse ano? Olha só, essa linha vermelha aí é 2022. Veja que ele teve pico até de R$200 uma caixa. O que ocorreu no começo do ano, nesse período aí, nesses primeiros meses do ano?
a alta incidência de chuva. Registramos não só o tomate, mas quase todas as culturas tiveram preços altíssimos. Uma caixa de cenoura chegou aí a R$ 180, sendo que o normal dela no mercado está R$ 30. E uma situação que também que não afetou só Goiás, mas também Minas, que produz muita cenoura, e outros estados também o produto teve bem elevado. Então aí nós vimos aí esse pico aí dessa linha vermelha do tomate elevadíssimo, ao passo que no mesmo período do ano anterior o preço estava lá embaixo. O preço estava lá embaixo. Vamos dizer assim, estava dentro da normalidade, uma alta normal, em torno de R$100, enquanto que agora, nesse período, teve uma alta para R$200, de 100%. Né? Bom, Josué, na sua visão, o que vai acontecer daqui para frente? Não, daqui para frente agora, a tendência agora é a instabilidade, e aí é incerto. A questão das chuvas aí é que vai ditar a regra. Ela que vai mandar o ritmo. Ela que vai manter o ritmo aí, e a partir de janeiro, aí, até esses primeiros meses do ano, vai depender muito da situação da chuva, né? Tá combinado, tá certo. Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, já é freguês nosso de carteirinha aqui do programa Agronegócio. Mais uma vez, Josué, muito obrigado pela sua presença e até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo, nós vamos falar das importações de salmão e vinhos do Brasil, que foram importados aí através do Chile. Vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar do agronegócio e da balança comercial. Nós voltamos já, é um minuto só. Nos últimos 4 anos, Goiás mostrou do que é capaz. Mostramos como proteger quem trabalha, as famílias e não dar espaço para a criminalidade. Mostramos que saúde de qualidade podia chegar a cada goiano. Hospitais regionais, policlínicas e leitos de UTI. Mostramos serviço, geramos empregos como não se via há 8 anos e crescemos mais do que o Brasil. Mostramos resultado com nossos estudantes e professores, levando Goiás ao topo da educação. Mostramos compromisso para romper com o ciclo da pobreza e fizemos a maior política de transformação social da nossa história. Mostramos que estradas, pontes e soluções de transporte aproximam as pessoas de uma vida melhor. Mostramos que ao olhar por todos e cada um, dá para seguir em frente, sem deixar ninguém para trás. Por tudo isso, o governo de Goiás quer mostrar sua gratidão a cada goiano e deixar avisado, em 2023, Goiás vai mostrar muito mais. Kit promoção nas lojas Xerife Oficial. 3 polos só R$ 99,99. E tem mais. 4 camisetas apenas R$ 99,99. Corra e aproveite. Eu falei, tem kit mais barato nas lojas Xerife Oficial. Futebol é amor. Paixão. Emoção. Garra. Movimento. Sonho. União. Trabalho. Dedicação. Irrigação. Amador. Profissional. Society. Jardim. Gramado. Início. Precisou? É Capra. E aí, partiu 2023? Só depois do Feirão da Virada Irmãos Soares. Centenas de ofertas do básico ao acabamento. E a Irmãos parcela em até 15 vezes nos cartões. Compre na loja ou no site. Irmãos Soares, juntos a gente constrói. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Jornal Serra Dourada. De segunda a sábado, às 7h20 da noite.
Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de um tema interessante de importação e exportação. Cresce a importação de salmão e vinhos do Chile para o Brasil. Com expressivas exportações de salmão e vinhos para o Brasil, o Chile está renovando a sua estratégia para ampliar e diversificar as vendas de produtos do agro para consumidores do maior mercado da América Latina. A estratégia liderada pelo ProChile e braço do Ministério das Relações Exteriores do país, que está ampliando a sua estrutura de atuação no Brasil, com novos escritórios em Brasília e também Belo Horizonte, fortalecendo canais digitais para incrementar o comércio e patrocinando a realização de feiras e eventos para promover um portfólio que inclui de azeites a carne suína, passando por cebola e alho. Os embarques de salmão e truta, que lideram a pauta, somaram 673 milhões de dólares entre os meses de janeiro e outubro, 12% mais que no mesmo período do ano passado. E essas vendas podem crescer nesse segmento. O Brasil é o terceiro principal destino dos embarques chilenos. Os Estados Unidos, que lideram o ranking, compraram 5,4 bilhões de dólares nos primeiros 10 meses deste ano, o que representou um crescimento de quase 30%, segundo dados do ProChile. O grupo ele é muito importante, um outro grupo muito importante nas vendas chilenas ao mercado brasileiro são também os vinhos. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar de um tema interessante. Mais uma vez, o agro vem despontando como sendo o esteio do Brasil. Nós vamos falar do agronegócio e da balança comercial. Márcio, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Está tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Muito indefinida a situação brasileira, né? No momento, ninguém sabe se vai para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Sim, Toninho, ainda, né, apesar aí do resultado das eleições, né, o cenário político ainda continua muito conturbado, né, até a própria definição da próxima equipe econômica tem, né, criado aí algumas dificuldades. A gente viu quedas aí consideráveis na Bolsa de Valores, né, disparada do dólar, depois recuperou, né, mas a gente tem um ponto positivo. O agro continua salvando aí, né, a importante balança comercial brasileira. É bom a gente lembrar que algumas falas que estão acontecendo nesse novo provável governo que vai entrar tem prejudicado demais a economia brasileira e pode dar uma chacoalhada e acabar com muita coisa boa que está acontecendo nesse país. Então, eu acho que esse pessoal aí podia prestar um pouquinho mais de atenção, né, o Márcio, para falar de economia, porque economia não é brinquedo não, né? Se mexer, qualquer coisinha dá curto, não dá? Sim, Toninho, é algo muito sensível, né? A gente sabe, principalmente no caso da economia brasileira, que ainda é uma economia em desenvolvimento, depende muito de investimento estrangeiro, de recurso estrangeiro, né? A política fiscal ela é importantíssima para qualquer país, seja ele de primeiro mundo ou de terceiro mundo, né? País em desenvolvimento, ela é importante. Quando, né, você fala em deixar, né, de lado, né, ou suprimir aí essas questões fiscais, pode ser, né, um problema sério e isso afasta investimento, dificulta a geração de emprego e renda. O que o Márcio falou nada mais é do que o seguinte, para você tentar entender, às vezes você não tem assim muito conhecimento. Todo país existem empresas, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que investem. Aplica o seu dinheiro num determinado país. Mas ele só aplica esse dinheiro se ele tiver segurança jurídica, segurança contábil, segurança de produção naquele país. Se não tiver, ele não põe o dinheiro dele lá dentro. Ele não vai perder. E é o que está acontecendo com o nosso país. Então, está se falando muita bobagem, não escolheu ainda, não tem uma definição
do ministro da Economia, do ministro que vai mexer com o cofre, e parece que o ministro que estão querendo não é da área e a coisa vai complicar. Mas, enquanto isso, o agro é quem está segurando a balança brasileira. Saldo da balança comercial, Márcio, como é que está? Sim, Toninho, se a gente verificar, né, aí ao longo desse ano, né, dos últimos 12 meses, você percebe claramente aí nas análises gráficas que quem tem segurado, né, é o agronegócio. Né? Então, você percebe as exportações brasileiras, né, elas têm crescido em alguns bilhões aí, né, então fica muito evidente, né, ao longo aí dos últimos 12 meses, né, se a gente for verificar, né, hoje ela está acima do que foi, né, aí nos últimos anos. Esse ano ela cresceu acima. As exportações, né? Sim, as exportações brasileiras, né, se a gente olhar aí essa linha superior em verde aí, é o 2022. Então a gente percebe que ela está num número bem, né, acima do que foi aí os anos anteriores. E está indo bem, né, Márcio? Sim, está indo bem. E principalmente quando você faz a análise, Toninho, com os demais setores da economia, né? Porque a balança comercial ela é composta não só pelo agronegócio, mas também pela atividade industrial. Quando você, né, coloca isso numa análise com os outros setores, o que você percebe? Se você for olhar em azul, é a balança do agronegócio, ela é sempre positiva. E a balança dos demais setores, ela vem negativa, né, ao longo dos anos. Ou seja, se a gente dependesse somente do setor industrial ou de serviços, né, todo ano a gente fecharia aí com um prejuízo, né, nessas relações de comércio com outros países. Então, o agronegócio, se você olhar ali naquela linha em amarelo, ela é o saldo total. Você vê que ela é um saldo pequeno, positivo, mas pequeno, mais alavancado por essas grandes colunas em azul aí, que são as do agronegócio. Márcio, a exportação e importação de fertilizantes, como é que está a situação? Tony, esse ano a gente teve um caso um pouco diferente se você olhar em relação aos anos anteriores. Esse ano, agora no segundo semestre, a gente teve uma queda, que é essa linha em verde, das importações de fertilizantes. Ao contrário do ano passado, que ela seguiu muito forte nos últimos meses do ano. Isso gera uma preocupação para o ano que vem, ou seja, se eu tive uma importação de fertilizantes menores agora, né, e se eu tiver uma alta muito grande do dólar, pode inviabilizar, né, parte dos pacotes tecnológicos para o plantio de safra em 2023. Então, ou seja, requer aí algumas atenções e cuidados com relação a isso. Ô Márcio, uma coisa que vem chamando muito atenção e que a gente já percebeu, a gente que está nesse ramo do agro, no mercado do agro, já percebeu. De maneira geral, às vezes o público não enxerga muito isso. Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil é o único país do mundo, do planeta, que tem todas as condições de explodir em produção de alimentos e bancar uma boa parte, como já vem bancando, de países que não têm essa, vamos dizer, essa facilidade que nós temos de produzir, porque nós temos terra, nós temos água, nós temos condição climática, uma série de coisas. E tudo está na mão do Brasil, dependendo só de uma coisinha para poder andar mais rápido, que é a política, né? Sim, Toninho. E uma coisa importante que a gente não pode deixar de observar é que ao longo desse ano de 2022, o Brasil, né, teve uma mudança aí que a gente considera muito importante no chamado complexo soja. A gente reduziu a exportação da soja em grão e aumentou aí em mais de 30% a exportação de farelo de soja e também do óleo de soja. Ou seja, estamos industrializando aqui já vendendo produtos agregando valor, né, o que gera emprego e renda aqui dentro. E a gente tem percebido que isso vem acontecendo ao longo da cadeia do agronegócio. Ficou evidente nesse ano a questão do complexo soja, mas a gente já vê isso também na área de carnes, que não se exporta mais somente carne in natura, mas também carne processada, né, cortes especiais. A gente tem visto isso também na cadeia do milho, né, que já se começa a exportar já produtos com valor agregado e não somente o grão in natura. Pois é, esse é um outro ponto que também a gente já vem falando há muito tempo, né, Márcio? Não adianta você exportar o grão de soja.
Quando você exporta o grão de soja, você está exportando. Você não tem a noção, a ideia de quanta coisa que tem dentro de um grão de soja. Que nós poderíamos estar fazendo todo esse trabalho aqui e exportando basicamente mais de 15, 20 produtos relacionados só à soja, só aquilo que tem dentro da soja. E mais um detalhe, está previsto aí, nós já até comentamos aqui, aumentar a quantidade de biodiesel ao diesel. Se a gente conseguir aumentar essa quantidade um pouquinho, nós vamos ter uma maior produção de farelo e óleo de soja aqui no Brasil, o que vai agregar muito mais ainda à nossa balança comercial. Sim, Toninho, tem também um fator ambiental, né? Que o biodiesel para o meio ambiente, né? Ele tem essa questão da pegada de carbono. O que tem facilitado também, né, os volumes de exportação e até os valores, né, as receitas que se tem recebido, tem sido uma mudança que ainda é pequena, mas que não pode ser, né, ignorada na questão logística, né? Pontes foram construídas nos últimos anos, né, em regiões que eram um gargalo, né, para travessia de rios. E também a própria malha ferroviária, né? Algumas regiões, ainda que em um volume pequeno, mas já têm conseguido avançar nesse sentido, o que faz com que dê competitividade, se exporte mais, produza mais emprego e mais renda para a população. E um fato muito interessante, que também nós já falamos aqui no programa, e eu me lembrei agora, é a exportação que está acontecendo pela região norte, lá no Maranhão, lá no Piauí, em Belém, lá no Pará. Enfim, aquela região está crescendo assustadoramente. Por quê? Porque é uma região muito mais próxima da Europa, muito mais próxima da China, do que sair um navio daqui da região sul, lá do Rio Grande do Sul, ter que subir para ir lá para a União Europeia. Então, a região do Arco Norte, como é conhecida, essa região do Maranhão, do Piauí e do Amazonas, é uma região que está em franco crescimento. E pode ter certeza absoluta, ela vai superar logo, logo a região sul aqui do nosso país em exportação. Sim, Toninho, até porque a travessia do Canal do Panamá fica bem mais viável, mais perto a logística, né, você saindo ali pelo Arco Norte, do que carregar nos portos como no Sul, Paranaguá ou mesmo Santos, né, e fazer todo o contorno da costa brasileira, né, para chegar ali na América Central. Então você já está ali, né, saindo pelo Arco Norte, uma vantagem competitiva muito grande. Se não me falha a memória, é uma economia aí de quase 6, 7 mil quilômetros que você vai rodar a menos. Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da faculdade FAC+. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pelas explicações, pelo material que você trouxe hoje e até o próximo. Sempre à disposição, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.